No começo não havia separação entre o Orum, o céu dos orixás, e o Aie, a terra dos humanos. Homens e divindades iam e vinham, coabitando e dividindo vidas e aventuras. Conta-se que quando o Orum fazia limite com o Aie, um ser humano tocou o Orum com as mãos sujas. O céu imaculado do orixá fora conspurcado. O branco imaculado do Obatalá se perdera. Oxalá foi reclamar ao Lorum. O Lorum, Senhor do Céu, Deus Supremo, irado com a sujeira, o desperdício e a displicência dos mortais, soprou enfurecido seu sopro divino e separou para sempre o céu da terra. Assim, o Orum separou-se do mundo dos homens, e nenhum homem poderia ir ao Orum e retornar de lá com vida. E os orixás também não podiam vir à terra com seus corpos. Agora havia o mundo dos homens e dos orixás separados. O candomblé é uma religião afrodescendente, né? Ela teve origem trazida dos negros, vindo como escravos para o Brasil, vindo de diversas partes da África, como Togo, Guiné, Angola, Kikongo. E os primeiros escravos a virem trazidos para o Brasil, os primeiros negros, eles foram os negros angolanos, os que fundaram a nação de Angola. Posteriormente, os últimos após vamos dizer assim, os mercadores de escravos, né, em si, eles conseguiram entrar na África, eles foram tendo mais o domínio, entrando mais, já não tinham mais os escravos angolanos para trazer, eles começaram a trazer os povos mais ricos, os negros mais ricos, que fizeram a negociação dos escravos mais pobres primeiro. E aí junto com eles vieram a segunda nação, a nação Jeje e a nação Queto. Hoje se fundiram em uma só. Hoje as mais divulgadas no Brasil é a nação de Angola e a nação de Queto. Muito pouco existe o Jeje, que é chamado de Jeje Marri. Muito embora aqui em casa a Junsum é Jeje. Nossa casa aqui, no caso, é uma casa de Jeje. No dia da festa, o cerimonial começa de madrugada. Nós acordamos de manhã, existem algumas coisas a serem feitas. Agradamos ao primeiro orixá do candomblé, que é Exu, né? Sem Exu não existe trabalho algum, então agradamos primeiro a Exu, fazemos nossas rezas, nossos cantos, iniciamos nosso trabalho interno, como sasanha, como outras atividades internas, para depois podermos chegar na nossa festa à noite. A festa pública à noite, já se passaram durante o dia uma série de atividades, como a parte de cozinha, que envolve as cozinheiras do candomblé, tá? Existe a parte de limpeza, a parte de preparação, a parte de arrumação, a parte da roupa do orixá que vai ser feito. Todo esse cerimonial é feito durante o transcorrer do dia, para que essa festa ocorra normalmente às 8 horas da noite. Começa às 4h30 da manhã aproximadamente. O início do candomblé é dado pelo babalorixá. O babalorixá, ele vai pegar o adijá, que é aquele adereço que fica na mão dele, o gã ou trigã, ou se for de Obaluaê, vai ser de madeira ou de um chocalho. Ele vai avisar
balançando, acordando os orixás. Quando ele balança aquele arijá, ele acorda o espírito, ele acorda o orixá dizendo que a festa vai ser iniciada. Os filhos de santo, a um determinado toque, eles vão entrar com um presente para o primeiro orixá do candomblé, que é Exu. Eles vão vir com um prato na mão, que é chamado de ecô. Ao toque, eles vão entrar dançando, homenageando aquele orixá e vão colocar ali no chão. Colocado ali no chão, vai fazer as homenagens todo aquele orixá Exu. O babalorixá, ele vai falar com Exu. Eu posso até falar, mas não posso dar a tradução a vocês, né? Ele vai colocar o ecô, que é aquele prato no meio, e vai falar: Exu Odara, Onile Cangun Cangun, Odelrum, Oba Obinijé, Oba Cunho, Onibode Olorum, Uemio, Exu Maxemim, Maxé Laguajá, Aguatingualaguá, Xequexélio Joibi, Xequexélio Jowo, Exu Omocurim, Exu Omobirim, Exu Ayamim, Exu Ocomim. Aí nós pronunciamos a palavra axé. Todo mundo axé, que é parabéns, felicidade, paz, prosperidade, tudo de bom. E aí se começa o apadê. Nós cantaremos para aquele orixá e todos dançarão em reverência a ele. Muitas pessoas fazem essa pergunta: o que é entrar em transe? Como se entra em transe? Essa é uma pergunta de difícil resposta. Eu costumo dizer que o entrar em transe seria a explosão dessa força interior que há dentro de cada um. No início da criação, segundo a mitologia iorubana, quando Olorum, Deus, pediu aos orixás que trouxessem a matéria da qual o homem seria criado, todos os orixás foram juntos e puseram a mão na lama, ou seja, o barro do qual o homem foi criado. Então, para nós, adeptos do axé, todo ser humano tem essa força dentro de si. Sendo um babalorixá, como eu sou, logo tendo o dom da incorporação, eu digo que no momento da incorporação, o que se sente é como se naquele momento você fosse cair em sono profundo. Eu acho que essa seria o exemplo mais claro para uma pessoa que nunca entrou em transe. Seria como se um sono súbito lhe pegasse naquele momento. O que é que você sente? A pressão, como se a pressão baixasse repentinamente e você sente como que se você fosse desmaiar. E no momento que você acorda do orixá, que você sai do transe, é como que se você estivesse despertando de um sono. Essa pessoa, quando o orixá, vamos dizer, manifesta nela, ela fica num estado
sonolento, em que não sabe se passaram 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 mês. Ele não tem a noção do tempo, ele não sabe aonde ele está e nem a hora que ele voltou. Tanto faz ele passar 1 hora manifestado como 1 mês manifestado. Nós temos, para os orixás, nós temos um orixá responsável por fazer a manutenção daquele corpo naquele período que existe a necessidade da manifestação dele. Então, no caso, nós temos o Herê, tá? Que é, digamos que, o responsável pelo corpo da matéria. O Baluaê é um orixá cultuado em Tapá, principalmente o meu, que é a Junsum. A palavra atotô, que se grita, não deve gritar alto, porque atotô significa silêncio. A saudação de Baluaê é atotô, ajiberu, axelebelé, coroa, francoleu, coreto, salé. Mas principalmente o atotô significa silêncio, que o rei está na terra. O Baluaê significa o dono da terra, o senhor da terra. Isso é que é o Baluaê. E oferecemos pipoca, que é para acalmar ele. A gente recebemos eles com pipoca, que se acalma. O caruru, faz-se peixe. E tudo isso são comidas dos orixás. E é o Baluaê. Junto com o Baluaê, o meu juntó, ou seja, o meu orixá Queji, é Oiá Igunitá. Yansan, que o pessoal
sendo que Iansã é um apelido que Xangô deu a ela, aquela que chega pela tarde, chama-se Iansã. Apesar que o nome dela é Oiá, é a mulher que tomou o fogo de Xangô, bebeu o fogo de Xangô. Nós oferecemos a ela também acarajé, caruru, essas comidas quentes com dendê. São arriadas para Oiá, principalmente que ela é a terceira mulher de Xangô. Meu terceiro orixá, o orixá Metá, é Ogum. Eu sou filho do Ogum. Ogum é o orixá que mata, o orixá bruto, é o orixá que traz doença, traz problema. O Baluaí traz a cura, muito embora que muita gente ache que o Baluaí traz doença. O Baluaí traz a cura. O dono da doença é Ogum, por ter cortado o braço da morte e pisado no sangue. Então todo filho de Ogum, quando faz 7 anos, tem que matar uma codorna para se livrar das pragas da feiticeira. E quando é iniciado, ele tem que sair com respingo de sangue, para que afaste a doença, afaste os maus. E para alguns se arria iame, se arria milho branco, se arria o feijão branco. O meu nome dentro dos princípios fundamentais do Candomblé é o Bacaraundê, o que significa eu sou filho de Xangô e meu nome representa em linguagem, na nossa nomenclatura gramatical, seria nós saudamos o rei que chega. Então nossas atividades em relação às oferendas, elas começam desde cedo, a partir das 5 da manhã, onde nós fazemos primeiro a oferenda para Exu, depois nós entramos com todos os fundamentos que são necessários concernentes à religião e ao orixá em especial, no caso Ogum, hoje. Então fazemos as matanças, nós fazemos as oferendas, tem os cânticos específicos, então nós temos também nossas rezas também que são específicas também, e todas as pessoas fazem parte. A iniciação do corte, a gente vai fazer no barracão, a gente faz um xirê, que no caso seria todos os cânticos que a gente faz para os orixás principais da casa, no caso aqui é o Baluaí ou o Iansã, e damos prosseguimento. Então nós entramos depois com a Sassã, que é a oferenda que a gente faz principalmente do Egé, aqui a gente fala em relação às folhas. Então a gente faz o preparação da Sassã, que é um orixá em especial, que é o San, que é a divindade responsável por todos os fundamentos e o segredo da medicina curativa através da folha. Então nós fazemos um oferecimento dessa folha, que vamos fazer também em relação ao próprio animal que nós vamos fazer o corte, quer dizer, nós vamos fazer a matança. Então nós cantamos, pedimos permissão para o San, para que libere essa folha para a gente, para que nós possamos fazer uma troca. Ela é feita por um objetivo geral e comunitário. No caso, a gente troca a vida de um animal para não sacrificar a vida de um ser humano. A carne toda ela é preparada, é temperada com dendê, com cebola, com todos os temperos necessários que a gente usa dentro do candomblé. Camarão e essa carne ela é oferecida às pessoas que participam em homenagem a uma atividade litúrgica, quer dizer, dentro da nossa religião, que foi
permitida pelo orixá. Inclusive, é uma coisa que a gente faz permitido pelo Olorum antes de tudo, que no caso do Olorum significa Deus, como seria Buda, como seria o próprio Deus na nossa linguagem. Ao iniciarmos o corte, que na nossa linguagem é corte, no caso da matança para Ogum, no caso de hoje, então a gente faz o corte iniciando pelo animal de 4 patas, no caso do bode. Então, o que é que a gente faz? Primeiro a gente vai pegar as folhas que nós utilizamos na saçanha, que é uma sequência de cantos específicos por orixá Ossan, para permitir usar essa folha, para que o bode receba essa folha como um alimento antes de fazermos o sacrifício dele. Então, nesse instante, a gente canta para poder levar o bode até a porta, para poder ser conduzido até o sacrifício, que seria Acomerambé, Acomerambé. A música seria basicamente essa. Então, o pessoal repete o mesmo cântico várias vezes. Lá dentro, nós fazemos outro cerimonial, que é para cortar também, já é a parte do corte. Então, a gente já tem um outro cântico específico para poder fazer o corte. E quando terminamos de fazer a matança toda, aí a gente vai cantar para que Ogum venha supervisionar o próprio sacrifício que foi feito, né, em homenagem a ele. E quando terminamos tudo isso, aí nós vamos fazer o quê? Aí nós vamos salpicar água em cima do animal, para esfriar a situação de euforia, de fúria, de morte. Aí nós cantamos uma música também especial, que seja Teteu miode bonipa, o Teteu miode bonipa. Então cantamos assim. Depois desse cântico, aí nós vamos fazer o seguinte, aí nós vamos pegar a faca que fez o sacrifício do animal, vamos devolver a Ogum, com cânticos também especiais, e aí nós fazemos o término da obrigação interna. Aí vem a parte externa, que é a parte de cada um. Então, cada um em especial vai exercer sua função dentro da casa com seu grau hierárquico compatível. Então, vai tratar, as mulheres não pegam no bicho de 4 pés para tratar, como também não seguram o animal para poder matar, só homens. As mulheres se encarregam de tratar depois para poder preparar para comer. Então, toda essa carne desses animais que foram sacrificados, ela é temperada com dendê, no caso de Ogum hoje, que é dendê. Se fosse um orixá como Oxum, Oxalá, seria com azeite doce, não cozinharia com dendê. Então aí vamos usar a cebola, vamos usar o camarão, que é o tempero básico do candomblé. E esse material todo do animal, que depois que é tratado, então todo mundo vai partilhar, todo mundo vai comer na festa, convidados e membros da casa. A dança no ritual do candomblé, ela nos fala de fatos que aconteceram na época passada deles. Então vai existir danças em que vai dizer que Ogum corta o mato em volta da terra. A terra que ele fala em volta da terra dele. Ogum caça. Inhaçã atravessa o rio. Inhaçã apara as águas do rio para os seus filhos passar. Então as danças que nós cantamos, as músicas que nós cantamos, os orixás vão fazer aquilo que nós estamos falando. Então por isso que hoje com o aprendizado e com o desenvolvimento do estudo dentro do candomblé, os orixás passaram a fazer mais coisas dentro da própria religião, dentro da própria dança dele. Hoje nós não podemos, aqui em casa, nós não podemos entregar um facão na mão de Ogum, porque a palavra pá na nossa nação significa matar. Então existe uma música que fala Ogum pá, lele pá,
Ogum pau já é. Ogum mata, Ogum mata. Então, se nós deixarmos um facão amolado na mão de Ogum e tiver um outro Ogum na sala, eles vão brigar, eles vão matar um outro. Na festa, se vocês prestarem atenção, teve uma parte das danças que Ekede teve que esticar um alá, um pano branco, para que Ogum não passasse, porque a música estava dizendo para ele poder matar. Então, cada música tem uma passagem da vida deles, que eles vivem na época deles. Sou Ellen, meu nome no candomblé é Iaibuaci, sou filha de Logum Edé, sou Ekede, mas tenho cargo aqui na roça, sou a Iaquequerê, quer dizer mãe pequena. Eu sou responsável por praticamente tudo. Eu tenho que criar os filhos num runcó, tenho que ensiná-los a rezar, tomar banho, todo tipo, criar até o momento da saída deles. Esse é meu cargo. Também eu faço outros cargos de mulheres, como em Exu, preparar as comidas de Exu. Todas nós temos responsabilidade com a cozinha, nós preparamos os inxés, são as comidas que são levadas para os orixás. As mulheres, elas têm uma responsabilidade muito maior no candomblé do que os homens. Os cargos de mulheres são bem maiores do que os dos homens. Mas hoje em dia existe uma inovação muito grande, tá? E isso vem mudando com o passar dos anos, com o longo dos anos. Antigamente era só, em uma aldeia, era só o Baluaê. Na outra aldeia era só o Oxum, na outra era só o Xóssi. Não tinha outro orixá. Se chegasse naquela aldeia dali e fosse fazer alguma coisa, era só com o Baluaê. Fosse na outra, tivesse fazer alguma coisa com o Oxum, faria-se uma caminhada até na aldeia de Oxum para se fazer o que teria que ser feito. Hoje em dia, tá, em um terreiro, em uma sociedade afro-religiosa, em um barracão, já se fazem trabalhos de todos os orixás dentro da própria casa. Dentro do candomblé sou conhecido como Babá Jambê. Eu fui iniciado em 1990. Tomei Oiê em 1997. Fundei o terreiro Uilea Junsum, que era localizado na UB, no Centro Social Pano. Lá onde eu fiz muito trabalho, trabalhei, participei de muita coisa, fiz muitos eventos
como no trabalho social, era muita gente que ia na minha casa alimentar, participar, ir na rua, cuidar de alguém. Pessoas que apareciam, eu cuidava dentro da minha casa, eu tratava, e as pessoas ficavam melhor, sem cobrar nada. Passei 7 anos trabalhando em prol das pessoas que não tinham condição. Uma segunda-feira é dedicado para aqueles que não podem pagar, e eu faço esse trabalho. Depois, em 1999, eu fui para o Santo Antônio, onde fiz o mesmo, fundei outro terreiro, para Junsum. Saí da UBS e fui para o Santo Antônio. Lá fundei meu terreiro, outro terreiro, onde lá também prestei muito serviço, ajudei muita gente, fazia trabalho de alimentação, distribuía comida para o povo. E quando se faz um candomblé, claro que se fala de comida, de participação, de festa, de ajudar o povo, diferente do que os outros falam. Quando no ano 2000, eu fundei aqui essa roça, e continua sendo Léo Junsum, aqui no Jambreiro, onde continua o mesmo trabalho, arrecadando, pegando alimentação e distribuindo com a comunidade, feijão, arroz, inclusive tem feijão, arroz e alguns cereais, participando de tudo, ajudando. Quer dizer, falta uma água, a gente vai, corre atrás, falta uma luz, a gente corre atrás do pessoal, vem aqui, quem não tem condição a gente dá uma ajuda. E assim eu acho que estou contribuindo para a comunidade aqui do Jambreiro. Sou filho de Benedito José Argolo, onde o terreiro dele é localizado em São Sebastião. Ele fundou o terreiro dele em 1940, por aí assim. Depois teve um problema que o terreiro dele caiu. Então, quando foi no ano 2000, em 1990, ele iniciou um novo terreiro, tirando como primeiro filho de santo dele, eu, como rombondo da casa dele, como primeiro iau da casa dele. Então ele puxou, e onde vai Junsum deu nome, a quem eu devo satisfação, tendo também como mãe pequena, mãe Nilza, lá do Diamante de Mata. Ela também é uma metodinquista de Mutá, também faz um belo trabalho social, que ela ajuda muita gente lá em Mata, no Diamante. Sendo também filho pequeno de Nadinho, que tem um terreiro em Cotos, no Alto de Cotos, que também faz um outro bom trabalho social. Minha vida é o terreiro, minha formação é em tornearia mecânica, sou formado em tornearia mecânica, também em magistério, dei muitas aulas de matemática, minha iniciação foi essa. E por motivo de doença, comecei a ter alguns probleminhas na perna, como umas câimbras diferentes, como dar uns ataques, e fui parar no candomblé, onde eu tomei banho de folhas, fiz um tratamento espiritual e hoje fiquei bem. Logo ao sair, o orixá falou que minha vida era para ser do candomblé. E daí em diante eu venho vivendo do candomblé até hoje. E graças a Deus estou bem, estou satisfeito com a vida que eu tenho. Muito embora deixando de lado a minha vida de magistério, de tornearia mecânica e de encanador industrial. Morei muitos anos em São Paulo. Morei 5 anos em São Paulo. Trabalhei como professor, mas a minha vida também não estava indo bem. Porque realmente eu precisaria fazer o orixá. Como diz assim, tem gente que nasce para ser católico e vive bem, tranquilo, porque Deus determinou isso para ele. Tem gente que nasce para ser evangélico, vive bem, porque Deus determinou ser espírito e ser do candomblé, como hoje eu sou, graças a Deus, eu me sinto muito bem. Sendo que dentro do candomblé sofre um pouquinho de discriminação, porque é a realidade da gente, por mais que diga assim, não existe discriminação, mas para isso existe uma resposta em Urubanda, é Kokiburu, Kinikamoni, que infelizmente nossos louvores nem todos conhecem. Como é que eu vou discutir com pessoas o que as pessoas não conhecem? Lá entendeu o candomblé tem que
conhecer como agora, com essa participação que está tendo aí com vocês, estão ajudando a divulgar o candomblé, a falar a verdadeira vida dos africanos, ou seja, do brasileiro, que é a religião brasileira. Que o candomblé aqui no Brasil é quase todo mundo descendente de africano. Todos nós somos negros. Não existe uma pessoa que diga assim, aqui no Brasil, assim, eu sou branco, minha alma é branca, não é. Somos mestiços, somos filhos de africanos. Então o respeito é muito bom. Deveria haver o respeito religioso entre católicos, espíritas e cristãos. Se tivesse esse respeito, eu viveria muito melhor. Eu acho que isso é muito importante. A organização do terreiro, né, ela é um pouco complexa, tá? Porque ela inicia pelo Babalorixá, né? E o Babalorixá, ele vai escolher as pessoas de confiança que vão auxiliar ele ao longo da carreira dele de Babalorixá, tá? Então o que ocorre? Nós temos o Babalorixá e nós temos a Bian. A Bian é a pessoa que não é iniciada no candomblé. Ela é uma pessoa que gosta, é uma pessoa que veio, viu, assistiu e se interessou. E aí ela começa a frequentar. Não tem vínculo nenhum com o candomblé, não tem uma responsabilidade com o candomblé. Então é só uma pessoa que veio ali e começa a ajudar. Ela começou a ajudar e ela se interessou. Existem dois tipos de filhos de santos, né? O que vem pela necessidade, porque o orixá traz a pessoa. Como é trazer? Né? Você iria acabar me perguntando, né? Existem pessoas que têm a necessidade. Existem pessoas que são doidas pela rua, mas não deveriam ser doidas. Elas têm problemas espirituais que poderiam ser resolvidos por uma igreja crente, por uma igreja católica, poderia ser resolvido por um determinado culto, mas existem aquelas que já nasceram para ser de candomblé. Então ela vai rodar todas as igrejas possíveis, mas ela vai ter que procurar um candomblé. E aí esta tem a necessidade de ser feita no candomblé. Na feitura dessa pessoa, né, ela pode ser um ogã ou um mequede. São dois que não manifestam com orixás, ogãs e equedes. E os eleguns, que são os iaôs, esses já são os que futuramente manifestarão. Nós temos, a partir da feitura deste ogã e desta equede, ele vai passar por um período de 3 anos. Depois de iniciado, ele vai passar por um período de 3 anos. E nesse período de 3 anos, que será dado justamente os cargos da organização do candomblé, né? Este ogã, que era só ogã, ele pode ser um nilu, ele pode ser um chefe do nilu, ele pode ser um babá efum, ele pode ser um babá quequerê. Então, as organizações dentro do candomblé vêm com os cargos de confiança do Babalorixá, né? O primeiro a ser escolhido, no caso dele, aqui em casa é o Olopá, que é o que é responsável por sacrificar os orixá, os animais para o orixá, tá? Então é o Olopá. O segundo, depois com o passar do tempo, é o Atolopá. E aí vem um pai pequeno, uma mãe pequeno, que no caso é Iaquequerê, Babá Quequerê, e vem os cargos todos subsequentes. É basicamente a constituição de um terreiro demoraria mais ou menos umas coisas de uns 30 anos para que ele pudesse colocar todas as pessoas nos seus lugares, porque são cargos de confiança. Às vezes a pessoa passa 3 anos, tem as suas obrigações de 3 anos, tem os seus compromissos todos, mas ele não consegue adquirir aquele lugar que ele deveria ter. Então, se ele eu vou falar dos tocadores de atabaque, que foi o que vocês perguntaram, né? Ele iniciou como nilu. Passou 3 anos, vai ser nilu. Passou 7 anos, vai ser nilu. Passou 10 anos, vai ser nilu. Por quê? Porque ele não tem uma responsabilidade. Então, se ele não tem a responsabilidade, ele não vai adquirir aquele cargo de confiança.
Mas se ele tiver a responsabilidade, ele já vai passar a ser um chefe do Nilu, responsável por ditar ali aquele ritmo que está ali, responsável pelo gan que dita o início do toque que será levado. Ele vai ser promovido, chegar a um cargo de alabê, que é o que canta o candomblé na ausência do babalorixá. Ele canta, o orixá vai respeitar aquilo que ele está cantando, com o cântico dele, com a música que ele está entonando, ele é responsável até por virar os outros filhos de santo que estão ali, só com as músicas que ele está cantando. A gente, na verdade, se identifica dentro do Yorubá com o próprio nome que é trazido pelo orixá, do babalorixá da casa, ou no caso de um Iaú, no caso do Elegum, que é a pessoa que é orixá, na verdade, só processo de incorporação, então ele mesmo traz seu nome. No caso do Ogã e da Eked, não. Aí o orixá do Pai de Santo, no caso do babalorixá, traz o nome dessa pessoa. Então, eu me apresento em outros terreiros onde as pessoas também têm um pouco do conhecimento do Corubá, como Emi Orocó, Babá, Acaraundê. Então, o meu nome é Rei Acaraundê. E dentro da casa a gente procura sempre estar ensinando as pessoas muitos detalhes do que é usado, por exemplo, no utensílio doméstico, no caso das comidas, dos preparos, de contato interpessoal. Então a gente procura sempre estar dando informações sobre eles e oferecendo a cultura urbana, no caso do dialeto. O dialeto ele é um pouco complexo porque ele não é feito de palavras polissílabas. Então os polissílabos, na verdade, ele significa quase que um texto. Então a gente usa os monossílabos mais comuns para que eles que eles consigam desenvolver o dialeto dentro de um padrão de comportamento próprio para casa. Então aquilo que é próprio, que a gente usa durante o dia a dia, eles aprendem, como chamar pai, como pedir comida, como agradecer por uma comida, como cantar por certo orixá, saber o que está cantando. Então, quando uma pessoa de fora chega, como é que a gente recepciona, como é que a gente vai fazer uma comida, como é que vai oferecer, o que vai cantar para oferecer, o que vai se cantar, o que vai se fazer, no caso de uma reza, o que é que vai se rezar para poder tirar aquilo do lugar para levar para um outro, no caso de levantar uma comida do orixá.
Então, isso eu aprendo no dia a dia. Não só o pessoal que tem cargo na casa, no caso de Eké, de Ogã, pai pequeno, que seja no caso do babá Quequerê, da Iá Quequerê, que é mãe pequena também. Então, todos aprendem, porque todo mundo aprende junto para que tenha uma resposta favorável dentro do próprio dialeto e para que isso seja levado através de Exu para o orixá, para que ele receba isso no seu próprio dialeto. Porque no dialeto comum da gente, na nossa linguagem cotidiana, no caso do português, eles não vão saber o que é que a gente está falando. Então a gente procura levar esse conhecimento para todos, para que seja levado de maneira grupal, de maneira consciente da casa. No caso daqui, da nossa casa aqui é o Ilê Axé, ou Luá de Ilê. O dialeto iorubano, ele foi inserido na nossa linguagem há várias décadas atrás. Mas, infelizmente, diante do culto, hoje, sendo um pouco mais perseguido pelas autoridades locais, na época da colonização brasileira, então o que aconteceu? Eles precisavam muito do negro, que era uma mão gratuita, praticamente para eles. O que eles fizeram? Muitos reis, eles fizeram um êxodo obrigatório da África para cá, através dos senhores que, na verdade, escravizavam, e trouxeram para cá. E o que aconteceu com isso? Muitos reis, na época, porque as tribos africanas, elas funcionavam como se fossem verdadeiros reinos para eles. Então, quando ocorreu a escravidão do negro, principalmente para aqui, para o nosso continente, foi o que aconteceu. Eles mataram uma tradição. Como no reino de Oió até hoje se cultua Xangô. Então, o reino de Oió, nós temos um descendente de Xangô que até hoje é cultuado. O reino de Oió é cultuado através de Xangô. Mas, em relação a outros orixás, praticamente já foram extintos na própria África. O próprio Oxóssi, como alguns outros orixás, não se faz mais culto na África em relação a eles. Então, o Brasil hoje é um percussor da cultura africana. Então, muitos africanos hoje, eles vêm para o Brasil para poder adquirir o conhecimento específico de um deus, de um orixá, que se costuma chamar de reis de pé no chão. Então, eles vieram para o Brasil na época da escravidão, eles foram tirados de suas colônias, dos seus ninhos, na verdade, dos seus afetos. E com isso, morreu a tradição para ele lá, porque não tinha como dar continuidade. Se o rei morre e não tem ninguém da família para dar continuidade, acaba a tradição. Então, no Brasil, eles vieram. E com isso, eles cultuavam os orixás aqui, a moda deles, porque tiveram que se adequar. E com isso, foi se perdendo muito do dialeto. Hoje, tem o Kikongo, que se refere aos angolanos. Né? Temos o Yorubá, que é uma língua descendente do Jeje, dos Fon, entendeu? Aí do Ijexá. E isso se conseguiu dar continuidade. Mas, infelizmente, no Brasil, as pessoas ainda misturam o dialeto iorubano, o Kikongo, como outros também. Eles conseguiram inserir o próprio português nos cânticos sagrados. Eu mesmo faço um movimento contra isso, porque eu acho que tudo tem que ser feito à medida do que é certo e do que é. A gente não tem que adequar. Nós conseguimos adequar o comportamento, mas a linguagem do orixá é uma só. Então a gente não vai conseguir chegar a um orixá falando português com ele. Se conseguíssemos fazer isso, seria uma maravilha, mas o orixá ele não se adequa ao nosso mundo. Nós nos adequamos ao mundo do orixá. Nós trazemos o orixá para o nosso mundo e oferecemos para ele o melhor que a gente tem. E o melhor que a gente tem para dar para ele é o nosso amor dentro do candomblé para o orixá. E isso ele entende, de amor ele entende, de doação ele entende. Mas o nosso dialeto para ele, infelizmente, é ineficaz. E porque nós, quando vamos cortar tempero para poder fazer, no caso da cebola, que é a lubossa, então nós pegamos um obé, que é uma faca, e nós fazemos todos os procedimentos dentro do comportamento iorubano, dentro do dialeto iorubá.
candomblé para mim é a força que rege o mundo. E nós alimentamos essa força, nós devolvemos essa força através das nossas oferendas, dos nossos sacrifícios, do que as pessoas hoje em dia têm como ebós, como macumbas. Isso nada mais é do que devolver a essa natureza, através dos nossos sacrifícios, o que ela nos dá todos os dias. Agbègbè yìnbó, agbègbè yìnbó, agbègbè yìnbó, agbègbè, alákòóṣù ewé, alákòóṣù o mamãe, alákòóṣù ewé, alákòóṣù o mamãe, ajaúna flororô, ajaúna flororô, ajaúna oraquena, ajaúna flororô. Água de louco, a baba. Água de louco, a baba. Ó sangue, ora ueu. Ó sangue, ora ueu. Ó sangue, borocotu, ó sangue. Ave Maria, pala, Ave Maria, pala, da oi. Eu sou uma balançanha dando um banho no cliente para espantar o que é ruim dele. Todas as negatividades, tudo que atrapalha a vida dele viver bom. Estamos com ervas do candomblé que eu estou passando no cliente e ele vai estar purificado a partir de hoje. Depois vai para sua casa, com um pouco de... Hoje ele tem um resguardo e vai dormir bem, vai viver bem. Eu assau, eu assau, eu assau, eu assau, assau, assau. Aqui no Ilê, Ajunsum, sou filho do Baba Ajaundê. Sou responsável pelo Itatabaques, que eu sou chefe do Inhalu, que são os conjuntos deles chamados de batais, que são o Lé, o Rumpim e o Contrarum. Juntando todos, o conjunto forma do batais. Os atabaques, eles são responsáveis por ditar o ritmo da história que vai ser contada, tá? O atabaque é responsável por levar, nós estamos aqui no Aiê, Aiê é a terra, e Orum é onde estão os orixás. Os orixás não entendem que o tempo deles se passou. Para eles, a data de hoje, o tempo de hoje, é o mesmo da época passada deles. Hoje, o Baluaê, que é o rei daqui da nossa casa, ele ainda está em Tapá, que é a terra de origem dele. Então ele não sabe que Tapá não existe mais. Se nós formos buscar no mapa, Tapá hoje não existe mais. Existem referências da onde foi que existiu Tapá. Mas quando eles não estão aqui, eles estão em Tapá, em uma época que eles vivem, guerriam, brigam, eles
compram as terras dele através de conquistas, através de guerras. Feche a cara. Pode ler Cambu. Onde é o baú dele? É o Bacuri. Onde é o baú? Meu cargo aqui na roça é de Babalorixá, ou seja, a pessoa que cuida dos filhos, o pai de todos, o que é responsável por tudo o que tem aqui na roça. É quem dá o cargo, é quem o orixá manifesta para dizer alguma coisa ou outra, ou quando tem alguém com qualquer problema tem que consultar a IFA, ou seja, diretamente com a arquesã, que é o Exu que responde pelo buzo, é quem traz a resposta, quem leva, quem traz, através de IFA, ou seja, dos caule, que é o jogo do buzo. O jogo de buzo é por onde a gente obtém a resposta dos orixás através de Exu. Exu é quem traz a resposta. O orixá responde o que é que devemos fazer e responde a Exu, e através dos búzios o Exu responde a gente o que devemos arriar, que caminho tomar, qual a melhor decisão a se fazer, qual o orixá de um ou de outro filho. Depois de um ebó, ou seja, depois que dá comida ou abre os caminhos, a gente pergunta se foi tudo certo, se acertou os caminhos, se foi tudo certo, e através do próprio do búzio a gente fica sabendo que o responsável é arquesã, Exu arquesã. É esse que é o responsável do jogo, através das quedas. Ele disse se está certo, se está errado. Responde se bom ou se ruim. Se o orixá aceitou ou não. Ifa foi a entidade que era Iku. Nasceu e no meio do caminho ia morrer. Foi protegido por Ewa no meio do caminho. E Ewa, a morte atrás dele, Ewa cobriu ele no caminho. Morte pergunta a Ewa, você viu Ifa? Ela falou que não. Ele tinha coberto, ela tinha coberto ele embaixo das roupas. E aí, a partir desse momento que Ifa se salvou de Iku, ou seja, a morte, ele virou para Ewa e falou assim, você terás um filho, que era o que ela mais desejava. Terás um filho, e assim como eu, passará a adivinhar a coisa na frente. Porque cada orixá tem um dom. Ogum tem o poder do ferro, Oxum é dona das águas doces, é manjar das águas, de todas as águas do mundo. E aí vai, e Ifa tem um dom de adivinhar o futuro, ou de dizer as coisas que podem mudar à frente. Não é dizer assim, adivinhar o impossível, o que não está no seu caminho, mas sim o que está e o que pode mudar no seu caminho. Então eu no bucho, ralamos e fazemos uma parte do bucho. Se conduz toda a mão e damos uma ralada. O leburua de Bronijá, quero. E se abre o jogo, se pede licença para se começar a olhar a música. A dificuldade que eu encontro, e que não só eu, como nós encontramos em respeito do candomblé, é a língua falada. A língua falada, ela não foi difundida, ela não foi divulgada. Então, quando ela não é divulgada, as pessoas não entendem. Por não entenderem, as pessoas não sabem o que é e passam a se fecharem para aquilo que elas não conhecem. Hoje, pessoas que têm nível cultural, uma educação como a maioria hoje está tendo, elas já se abrem mais justamente por causa disso. Porque essas músicas, o canto, o dialeto está sendo espalhado. Nós temos blocos hoje como Olodum, como Ileaie, que fazem traduções de músicas e difundindo a palavra afrodescendente. Com isso se torna mais fácil a abertura para o candomblé. Mas quando se puder falar mais o Yorubá, quando puder se falar mais o Kikongo, o Kibundo, que é a língua dos angoleiros, aí o candomblé vai passar a ser visto de uma forma diferente. Quando as pessoas falarem Olorum, as pessoas olhem, Olorum é Deus. Quando cantarem Zambi, vão saber que Zambi é Deus. Então essa divulgação, essa cultura
que está sendo espalhada e divulgada por esses trabalhos desses grupos musicais, por esses blocos, é o que me dá uma satisfação, que eu vejo e enxergo que vai ter uma abertura maior e quebrar um pouco mais esses tabus que existem sobre o candomblé. Nós temos Exu. A palavra Exu significa equilíbrio, esfera, equilíbrio entre o bem e o mal. O que seria o bem? O bem pode ser bem para mim, mas pode ser mal para outro. Então, nós é que colocamos essa separação de bem e mal. Eu posso comer arroz e o arroz me fazer bem. Outro pode comer arroz e o arroz fazer mal. Então, é bom para mim e é ruim para ele. Exu é a palavra equilíbrio. Exu não tem sexo. Exu é homem, Exu é mulher, Exu é alegria, Exu é tudo. Tudo que nós pudermos pensar de felicidade é Exu, mas as pessoas confundem com o diabo. No candomblé, em momento algum, nenhuma das músicas se fala em diabo. As músicas de Exu se falam sobre guerra, se falam sobre batalha, se fala de Exu da carne, Exu que dá felicidade, se fala de Exu que toma conta da minha casa, Exu que toma conta da porta, Exu que toma conta da porteira. Então, essa é a diferença de Exu e de diabo. Diabo é de uma outra religião, não de candomblé. Mas, como eu disse a você, a falta da divulgação da nossa língua falada, da nossa língua cantada, é que fazem com que as pessoas entendam dessa maneira. Passam a entender que nós temos um diabo dentro daqui da roça, dentro de um candomblé. Não existe. Meu nome é Maria Claudiana, eu cheguei aqui no terreiro Ilê Ajunsum na data de dia 9 de fevereiro. Fui nascida aqui como Maridã, meu nome, no candomblé, feita por André Luiz, e hoje me chamam de Dan. Sou filha de Euá, a cobra, que meu nome significa que eu trago veneno das águas. E desde o dia que cheguei aqui, sou muito feliz. Meu cargo aqui é Yamorô, que é aquela que leva as oferendas para Exu, que é quem cuida de Exu, que é quem dá as comidas, cachaça, dendê, farofa, faço ecô, e sou eu quem cuido de Exu desde o dia que nasci aqui no terreiro. A tradição antiga do candomblé foi muito perdida, tá? Porque o início do candomblé foi passado de pai para filho, né? E pelo ato de se passar de pai para filho, houve a questão da confiança, tá? E por eles não saberem falar, muitas coisas foram perdidas ao longo do tempo, ao longo dos anos, tá? A falta, a ausência da escrita. E hoje, hoje, com o nível cultural que já tem os novos babalorixás, os novos ogãs, eles estão podendo fazer muitas pesquisas e resgatando as coisas que foram perdidas pelo caminho, com o passar dos anos. Mas hoje, o candomblé cultuado hoje, eu lhe falo com toda sinceridade, não é o mesmo cultuado há anos atrás. Há 50, 100, 500 anos atrás, não é o mesmo, porque no caso houve uma evolução, tá? A evolução às vezes é bom, em certos pontos é bom, mas por outros não. Mas o que eu acho que é mais importante em tudo isso é a fé. A fé é que move os orixás. A fé que nós temos nele é que faz nos trazer a energia positiva, é que nos faz trazer a manifestação. A partir do momento que as pessoas que estão ali têm fé naquele orixá, pensam aquela energia positiva naquele orixá vai se fazer presente. A energia é muito importante, o pensamento positivo, tá? Então hoje a raiz nova que tem hoje do candomblé
já têm uma visão diferenciada dos antigos. Tá? Isso às vezes gera alguns conflitos, como a questão do sincretismo. Tá? O sincretismo nós tivemos uma época de opressão, na época da escravidão, na época da colonização do Brasil, em que os padres jesuítas, que foram os primeiros colonizadores que vieram para cá, os educadores que tiveram aqui, eles induziram uma determinada religião aos negros, tá? Ou o catolicismo, da forma vista deles, né? E aí o negro fez o quê? Ele oprimido, ele pegou a pedra que representava Ogum e colocou atrás de Santo Antônio. E ele ficava ali olhando para Santo Antônio e aquele padre imaginando que ele estava vendo Santo Antônio. Ele não entendia Santo Antônio, ele entendia Ogum. E aí começou esse sincretismo. A contribuição do candomblé para o mundo, eu acho muito, muito importante. Tá? O candomblé é uma religião que ele resgata os valores familiares. Ele tem uma tradição muito rigorosa, em que o irmão mais velho é o patriarca da casa. Na ausência do pai, ele vai assumir o lugar do pai. O irmão mais novo, quando ele chega em casa, quando ele chega no terreiro, ele toma a benção ao irmão mais velho, e o irmão mais velho toma a benção ao irmão mais novo. O irmão mais novo só pode falar depois que o mais velho falar. Então, o candomblé, ele traz um resgate social muito grande para a comunidade. Ele busca trazer a paz, a conciliação, a harmonia, o equilíbrio entre as famílias, não só as famílias de candomblé, mas as famílias que passam a frequentar o candomblé. Ele consegue trazer essa harmonia através do cântico, através da dança, através de uma coisa que se tornou comum e popular no mundo. Hoje, no mundo, a comida baiana, que é conhecida, é uma maravilha para todo mundo, mas a comida baiana, pelo estado da Bahia ter sido colonizado por africanos, a comida baiana é tradicionalmente de candomblé. Mas vocês encontram vatapá, encontram caruru, encontram xinxim, encontram uma feijoada, encontram um peixe, encontram uma muqueca de peixe. Se vocês verem tudo isso faz parte do candomblé. O tempero do candomblé saiu de dentro dos terreiros para os restaurantes e dos restaurantes para o mundo. Hoje existem maîtres que são cozinheiros especialistas em comida afrodescendente. Os orixás agora tinham seus cavalos. Podiam retornar com segurança ao Aie. Poderiam cavalgar os corpos das devotas. Os humanos faziam oferenda aos orixás, convidando-os à terra aos corpos das Iaôs. Então, os orixás vinham e tomavam seus cavalos. E, quando os homens tocavam seus tambores, vibrando os batais e agogôs, soando os chequerês e adijais, enquanto os homens cantavam e davam vivas e aplaudiam, convidando todos os humanos iniciados para a roda do xirê. Os orixás dançavam e dançavam e dançavam. Os orixás podiam de novo conviver com os mortais. Os orixás estavam felizes. Na roda das feitas, no corpo das Iaôs, eles dançavam e dançavam e dançavam. Estava inventado o candomblé. Tobará, Exu,
No meu ponto de vista, tudo o que possa levar um pouco de informação a respeito da nossa religião, para que os leigos possam aprender um pouco mais e tirar esse estigma da nossa religião, é positivo, é muito bem-vindo.